Olá, hoje viemos ao Palacete do Barão do Calvário, em Penafiel. Viemos a uma conversa a propósito da Biblioteca Municipal de Penafiel. Vamos falar com a sua diretora, a doutora Adelaide Galhardo, num sítio que é especial e que até teve, reza a lenda, a visita do rei Dom Luís quando veio visitar Penafiel. Doutora Adelaide, este é um edifício especial para uma instituição tão importante para a sociedade? Com certeza que sim. Como referiu, isto é um palacete do século XIX, que faz parte das chamadas casas dos brasileiros de Torna-Viagem. Torna-Viagem, exatamente. Porque foi mandada a construir pelo Manuel Pereira da Silva, que foi um penafidelense que fez fortuna no Brasil e que voltou e que comprou aqui a Quinta do Calvário e que construiu esta casa. E esta era a casa principal? Esta era a casa dele, portanto, o Palacete do Barão de Calvário. Curiosamente, ele na altura não era barão, com efeito o rei Dom Luís visitou Penafiel 2 vezes e há aqui até notícias das festas com que ele foi aqui recebido no Palacete do Barão de Calvário. Na altura não era barão, mas o rei Dom Luís, como era o uso dos finais do século XIX, e o Camilo fala isso muito bem, deu-lhe o título de barão. E, portanto, desde aí que é o Palacete do Barão de Calvário. Deixou de pertencer à família do Manuel Pereira da Silva nos inícios do século XX, tendo passado para a propriedade da Câmara Municipal de Penafiel. Curiosamente, aqui em cima era o Tribunal, a Conservatória do Registro Civil e a Conservatória do Registro Cadeia Social, também. E cadeia lá em baixo. O meu primeiro bilhete de identidade foi tirado aqui. Portanto, havia aqui qualquer coisa que já me chamava. As 2 torres eram as casas dos magistrados. Na década de 80, quando o município de Penafiel concorreu à rede de leitura pública com este edifício, entretanto a cadeia mudou-se de lugar, portanto para onde está hoje a Penafiel Verde, e depois deixou de existir, o tribunal passou para as novas instalações e todo este edifício foi requalificado para a Biblioteca Municipal de Penafiel, o qual entrega à rede de leitura pública desde precisamente o dia 4 de março de 1995 e, portanto, está-se a aproximar uma data especial. E naquela parede de onde viemos temos alguns dos homenageados no Escritaria e deste lado temos todos os homenageados da Escritaria, desde o primeiro até ao último, Germano Almeida. O Urbano, Saramago, Agostina, Mia Couto, António Abantunes, Mário Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares, Pepe Tela, Manuel Alegre, Mário Zamujal e Germano Almeida. Portanto, estão ali todos. E agora fica o convite para a conversa que virá depois. Obrigado. Até já. Já estamos no interior da biblioteca. Esta é a sala de leitura principal desta biblioteca de Penafiel. Esta é a sala de leitura geral, mas como já tínhamos falado há pouco, a Biblioteca Municipal de Penafiel, ao integrar a rede de leitura pública, tem que ter algumas valências que decorrem do facto de pertencer à rede. E isso é ter espaços vocacionados conforme as faixas etárias. E, portanto, nós temos aqui esta chamada leitura geral, como temos também uma sala para os mais novos, como temos uma sala de audiovisuais, uma sala de expressão plástica, portanto temos espaços variados, sendo que agora, por acaso, as novas bibliotecas têm uma fluidez maior em termos de espaço, já não tem uma divisão assim tão acentuada. Mas esta, sendo um edifício adaptado do século XIX e sendo das primeiras bibliotecas da rede, porque foi inaugurada, como eu disse, a 4 de março de 1995, ainda por cima, num edifício adaptado, tem realmente algumas contingências. Essa é uma história curiosa, porque este edifício remonta a 1853, meados do século XIX, meio do século XIX, mas a verdade é que se começa a falar sobre a criação de uma biblioteca municipal em Penafiel, da necessidade, no final do século XVIII, em que até há uma doação de livros da Biblioteca do Porto. Como é que foi essa história de criação? Há realmente no século XIX um movimento, até fruto do iluminismo, enfim, das novas ideias, o chamado século das luzes, ainda um bocadinho imbuído por aí, que há de relançar as chamadas bibliotecas populares, pronto, e que depois se vai incrementar no século XIX. Não há provas, efetivamente, que tenha existido aqui em Penafiel alguma biblioteca. O que existe é um pedido que é feito nos finais do século XIX à Biblioteca do Porto para que ofereça livros à Biblioteca de Penafiel. E, portanto, isso leva-nos ao facto de aparecer essa referência e esse pedido que tenha existido algum tipo de biblioteca em Penafiel. Mas estas bibliotecas, estamos a falar sobretudo de bibliotecas particulares. Eu posso dizer que aquilo que está registado mesmo dentro da história aqui da Biblioteca Municipal de Penafiel é, em 1917, a criação
com doações do Monsenhor de Sousa Vinhós e do Luís Santilhão de Sousa Bessa, a primeira biblioteca municipal panafial que nós podemos efetivamente conhecer e registar, que ficava numa casa no caminho com quem hoje vai, digamos, para o atual Hospital Rifana de Sousa, numa esquina que ficava lá. Depois daí passou por vários sítios, passou por uma casa pequenina na avenida principal e depois passou, depois de vários problemas, por volta da década de 40 do século XX, precisamente para o resto do chão deste edifício onde nós nos encontramos. Quando deixou de funcionar a cadeia, passou a funcionar a Biblioteca Museu de Penafiel. Claro, com condições completamente diferentes. Eu lembro-me de pequenina, com muitos penafilenses ainda recordarão, porque a biblioteca funcionou aí até aos finais da década de 70, em que os livros estavam em estantes fechadas, em que era preciso pedir à funcionária que existia para abrir a prateleira, enfim, a estante, para tirar o livro, coisas completamente diferentes que hoje já não existem nas bibliotecas. Em 1741, acreditava-se que a existência de uma biblioteca era uma forma de instruir os cidadãos e permitir o progresso da localidade. Esta visão hoje ainda continua a ser importante? Continua. A diferença é que antigamente as bibliotecas eram vistas como depósitos de livros. Portanto, uma biblioteca era tida como espaço onde existiam livros e que, basicamente, os livros estavam lá guardadinhos e chegava alguém que pedia o livro e o funcionário lá ia buscar, pedir o livro. A biblioteca hoje em dia é um espaço muito mais que o livro. Embora o livro seja o suporte por excelência, nós estamos a falar na biblioteca hoje como um lugar privilegiado de informação. E quando eu falo informação, é em qualquer tipo de suporte. Nós hoje estamos a falar de acesso a bases de dados, estamos a falar nos multimédia, estamos a falar, por exemplo, em e-books, estamos a falar numa série de tipos de informação, por exemplo... que deixou de estar no típico suporte de papel. Exatamente, por exemplo, a Biblioteca Municipal de Penafiel tem wireless, tem computadores, as pessoas podem vir aqui com portáteis, quando eu falo de informação, é informação de todo e qualquer tipo, e esta informação tem que estar disponibilizada. Um dos princípios da Manifesto da Unesco é que a informação seja disponibilizada a todos, e, portanto, por isso é que se fala na democratização da informação. É preciso que a informação seja acessível a todos, e a biblioteca hoje deve ser um espaço de educação, de informação, de lazer, um bocadinho como o Humberto Eco fala na biblioteca, não é? Aquele espírito das pessoas estarem descontraídas. Não é por acaso que a Biblioteca Municipal de Penafiel, à semelhança de muitas outras, tem um bar, que é para as pessoas poderem estar descontraídas, se calhar, a ler uma revista e a tomar o seu café. Este conceito de biblioteca, voltando à pergunta que me faz, é claro que essa ideia é pertinente e continua a ser. Mas quando nós estamos a falar até à ideia e ao lançamento das bibliotecas de leitura pública, as bibliotecas eram tidas mais como depósitos de livros do que propriamente toda esta vivência que hoje em dia as bibliotecas têm. E é preciso que quem frequenta as bibliotecas, e acho que as pessoas já têm a noção disso, é que elas vão para espaços de informação, e hoje em dia nós vivemos em plena sociedade da informação e de desinformação também. Olhando para a história desta biblioteca, ela começou a ser construída, o seu espólio, com a doação de obras duplicadas que vieram da Universidade do Porto e mais tarde também pelos penafidelenses. Mas uma das áreas mais importantes ou históricas desta biblioteca é o seu fundo documental, que é de acesso reservado. O que é que pode lá ser encontrado nesse património histórico? Bem, como já referi e reforçou agora, portanto, nós tivemos um pedido à Biblioteca Municipal de Porto, nos finais do século XIX, de alguma documentação. Mas, sobretudo, o que foi doado veio dos fundos de Monsenhor de Sousa Vinhós e de Luís Santilhão de Sousa Bessa, no início do século XX. Nós temos, efetivamente, aqui na biblioteca a sala dos reservados e a sala de fundo antigo. Já agora, também convém explicar o que é fundo antigo, porque as pessoas pensam que fundo antigo é livro velho, e não é. Fundo antigo designa-se toda a documentação desde os primeiros livros de impressos, chamados incunábulos, até 1820. Portanto, fundo antigo é obras que estão dentro deste período século de publicação. XVI, século XIX. Finais do século XV até 1820. Portanto, desde os primeiros incunábulos até 1820, grosso modo. Portanto, vamos com mais rigor, século XVI, início do século XX, século XIX, como estava a dizer. Portanto, quando se fala em fundo antigo, não se está a falar em livro velho, primeiro. A Biblioteca de Penafiel tem com efeito uma sala com fundo antigo, portanto, que vai até 1820, e depois tem a sala de reservados com documentação que vai desse período até finais do século XIX. Dentro deste espólio, o que é que nós destacamos? Destacamos, sobretudo, aquilo que tem a ver, não só, mas aquilo que tem a ver com Penafiel e com aqui a sua região.
Tudo que é, por exemplo, as bibliotecas de leitura pública devem privilegiar o chamado fundo local. Tudo que tem a ver com o seu território. E é isso que é uma parte importante. E como é que é constituído esse fundo local? Como é que vai sendo alimentado? O fundo local vai sendo alimentado, primeiro, por exemplo, através, a nível de fundo antigo e reservados, nós temos doações de casas aqui de Penafiel. Estou a falar, por exemplo, a Casa de Mesão Frio, ainda agora recebemos para tratamento e digitalização o Fundo de Casa das Mouras, estamos a receber fundos de casas de Abragão, e tudo isso é espólio que nós estamos a tratar e que diz respeito a esta região. Depois, e se couber dentro da designação de fundo antigo ou reservados, irá para aí, se não, irá para o acesso aos utentes em livre acesso, porque uma das coisas que as bibliotecas de leitura pública têm é as pessoas poderem aceder às estantes livremente. Mas depois também temos, já agora, uma curiosidade, pessoas que fizeram doações que eu tenho aqui que ressalvar. Por exemplo, o Germano Silva, que é um jornalista tão acarinhado por toda a gente, que ainda há pouco foi homenageado. O Germano Silva é natural de Penafiel. O Germano Silva doou. Nós temos uma sala aqui na biblioteca só com a doação do Germano Silva. E tem lá muitas coisas que interessam aqui a Penafiel e à região. E como é que é explorado esse conteúdo bibliográfico e patrimonial? É fundamentalmente por estudantes que estão a desenvolver estudos de áreas específicas, por historiadores? É muito variado, porque todo o nosso catálogo, portanto, todo o nosso fundo bibliográfico, uma grande parte do nosso fundo bibliográfico, tirando agora estes livros que vão chegando e estas doações que tivemos, está tratado, porque uma coisa que é importante é que a informação esteja acessível aos leitores. E então, hoje em dia, lá está, voltamos para as novas tecnologias. Por isso é que eu digo que uma biblioteca não pode ser um repositório, um depósito de livros. Nós temos que olhar para as novas tecnologias. Tudo isto está informatizado. Pois, essa é uma das coisas importantes. Vocês fizeram uma informatização do espólio o nosso que existe na biblioteca. Está tratado documentalmente, através das técnicas de tratamento documental, e portanto, há um portal, Biblioteca Municipal de Penafiel, em que tem lá a informação sobre a biblioteca, que tem lá o nosso catálogo. Quem quiser saber o que nós temos, pode ir ao catálogo e fazer a pesquisa por autor, por assunto, pesquisa livros, como bem entender. Inclusive, tudo aquilo que diz respeito a uma grande parte, que diz respeito ao fundo local, como estava a perguntar, nos séculos XIX, já está digitalizado. As pessoas podem ler o documento. Nós temos... diretamente a partir do site? Diretamente a partir do site, está lá. Porque, claro, que obras mais recentes não podemos fazer por causa da questão dos direitos de autor. Obviamente. Portanto, mas obras do século XIX que estão no domínio público e que não se coloca a questão dos direitos de autor, elas estão digitalizadas, como estão, por exemplo, os jornais locais do século XIX. As pessoas podem ir ao nosso portal e consultar em casa pacificamente o conteúdo digital. Portanto, é realmente uma mais-valia, da mesma forma que podem, por exemplo, consultar os livros que nós temos, o que é que nós temos sobre Penafiel, podem fazer reservas pelo portal dos livros que pretendem, podem fazer a renovação das obras que pretendem. Hoje em dia, a biblioteca tem que ter esta ligação com os seus utentes. Porque essa é uma das curiosidades, se calhar é minha, mas também é de muita gente, que é as bibliotecas foram e tiveram que evoluir e adaptar-se também à evolução da sociedade. No início era o ponto de acesso aos livros que não existiam em casa, mas hoje as bibliotecas têm uma outra abrangência de serviços que são fornecidos à comunidade. A biblioteca hoje em dia tem muita coisa. Por exemplo, agora falei no caso do nosso catálogo, do nosso portal, e quem for ao nosso portal pode ver, por exemplo, que nós temos atividades fora de portas, porque a biblioteca não é só este edifício. A Biblioteca Municipal de Penafiel está aqui centralizada, mas Penafiel tem 28 freguesias e Penafiel tem uma área enorme. Portanto, nós temos polos disseminados pelo Conselho. Nós temos... Com que abrangência? Por freguesia, agrupamentos de freguesias? Não, como temos, é que é? Por exemplo, porque nós tentamos cobrir o Conselho de várias maneiras. Por exemplo, tivemos a doação em Castelões de um senhor que deixou todo o fundo bibliográfico à biblioteca, portanto, para criar uma biblioteca, portanto, criou-se uma casa, funciona como polo. Temos também, que foi criado, por exemplo, em Sebolido, foi criado, que neste momento por acaso está desativado, mas foram criados... Por exemplo, o caso de Galegos, que criou o ano passado, foi criada a Casa da Cultura de Galegos, precisamente, e a Casa da Cultura de Galegos tem uma biblioteca a funcionar em pleno. É preciso descentralizar. Uma forma também que descentralizamos é com a rede de bibliotecas escolares.
A rede de bibliotecas Sim, escolares... com o SAB. O Serviço SAB, o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, que também é um serviço da Biblioteca de Penafiel. Portanto, há duas técnicas que percorrem semanalmente as bibliotecas escolares. O trabalho técnico é feito pela Biblioteca de Penafiel, nós reorganizamos, temos reuniões mensais com os professores. Vamos ter agora no dia 22... Em articulação com o Plano Nacional de Leitura? O Plano Nacional de Leitura é algo paralelo, não forçosamente, porque o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares dá apoio. Claro que uma das linhas será ter em conta o Plano Nacional de Leitura, mas a leitura das obras não pode ser redutora pelo Plano Nacional de Leitura. Os professores e os alunos devem trabalhar obras fora do Plano Nacional de Leitura. Há muitos bons autores que não estão no Plano Nacional de Leitura e que devem ser lidos e conhecidos. Mas posso dizer, por exemplo, no dia 22 de fevereiro, vamos ter o Concurso Nacional de Leitura, a fase de conselhia, que vai decorrer mais uma vez. Trabalhamos com as escolas e esta rede de bibliotecas escolares, e posso dizer que todos os agrupamentos, todas as bibliotecas têm bibliotecas escolares, todas as escolas, assim é que é. Neste momento há uma outra que ainda não terá, mas estou convencida que terá brevemente. E depois, para além dos polos das bibliotecas escolares, temos a biblioteca itinerante que percorre o concelho de Penafiel e que chega a todas as freguesias, e assim, através da Biblioteca Municipal, dos polos, das bibliotecas escolares, da biblioteca itinerante, conseguimos criar aqui uma rede que chega a todo o concelho, que já no âmbito do Plano Nacional de Leitura, já agora, já também assinamos o Plano Local de Leitura, portanto, que é um protocolo entre o município de Penafiel e o Plano Nacional de Leitura para desenvolver atividades à volta realmente deste projeto, mas tudo isto é que cria as dinâmicas. Por exemplo, temos projetos como a Maleta Mágica, que trabalha com as IPSS, já chegamos agora, não, por razões óbvias, a ir para o Estabelecimento Profissional de Passos de Ferreira fazer atividades, ao Hospital Padre Américo. Temos, para além daquilo que é o serviço da biblioteca, temos todas as atividades de extensão cultural e educativa, que também é uma parte importante do nosso trabalho. Referiu-se à rede das bibliotecas escolares, com o projeto SAB. Existe também a rede de bibliotecas do Val de Sousa e na Forja está também a rede relacionada com a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. A rede já existe. Falta formalizar, mas a rede já existe. Neste momento já existe a rede intermunicipal de bibliotecas do Tâmega e Sousa, que junta 11 municípios. A rede de bibliotecas de Val de Sousa extingue-se, porventura, nesta rede intermunicipal de bibliotecas do Tâmega e Sousa. É um projeto que vai permitir que se trabalhe em conjunto com todas estas bibliotecas, a nível de trocas de experiências, a nível de, por exemplo, posso dizer que às vezes temos dificuldades em trazer um escritor ou fazer um projeto. Isto permite trabalhar... Local, permite trabalhar na região. Permite trabalhar na região, permite, por exemplo, desenvolvermos projetos não só a nível da promoção da leitura, mas uma coisa que muitas vezes as pessoas, por exemplo, querem um livro. Sei lá, por exemplo, uma pessoa de Amarante quer um livro de Penafiel, passa a poder vir buscar, como alguém de Penafiel passa a poder ir buscar. Há se calhar uma melhor gestão de recursos se trabalharmos em rede no âmbito. Mas vai estar assente também numa plataforma tecnológica centralizada? Vai haver um catálogo coletivo, vai haver umas dinâmicas conjuntas de trabalho, e isso tudo assenta, obviamente, aqui na CIM, e está para muito breve a assinatura do protocolo final. A doutora Adelaide falou de um assunto que eu queria repescar, que tem a ver com a evolução da sociedade, em que nós estamos muito habituados aos conteúdos em papel. Aliás, estamos rodeados de papel aqui nesta sala de leitura, mas a verdade é que nós estamos num mundo em que muitos dos conteúdos que estão a ser produzidos existem apenas digitalmente, seja em formato texto, seja em formato imagem, seja em formato vídeo, por exemplo, no YouTube, ou em formato podcast no Spotify. Como é que as bibliotecas podem também vir a trabalhar esses conteúdos, ou como é que já trabalham alguns desses conteúdos, porque são, de facto, documentos importantes para marcar aquilo que vai acontecendo diariamente na nossa sociedade? Eu posso dizer, cada vez mais as bibliotecas, por exemplo, recorrem às redes sociais. A Biblioteca Penafiel tem Facebook, por exemplo. Não tem Instagram, nem Twitter, nem nada disso, mas não quer dizer que não venha a ter qualquer coisa desse género. Eu acho que tudo aquilo que sirva para divulgar e fazer chegar os conteúdos aos leitores, acho que é sempre bom. Claro que eu comecei por dizer que às vezes também a sociedade da informação gera a desinformação.
E é preciso, e porquê é que eu digo isto? Porque o Facebook, por exemplo, da Biblioteca Municipal de Penafiel, é ótimo para fazer chegar as nossas atividades aos leitores. Mas as pesquisas que muitas vezes as pessoas hoje em dia fazem nas internets, nas redes sociais, são muitas vezes informações de fontes que não são fidedignas e que geram autênticos disparates. E por isso, muitas vezes, quando nos vêm a fazer, há pessoas que vêm a fazer investigação, ou não me chamarei investigação, que vêm a fazer procura de informação em sites do Google, como costumamos dizer, o santo Google, e depois saem disparates tremendos. E, portanto, é preciso hoje em dia ter muito cuidado em separar o trigo do joio. Eu acho ótimo é por isso que eu comecei por dizer que a Biblioteca de Penafiel dá acesso a bases de dados, e hoje em dia, se nós não recorrermos a elas e se não recorrermos às novas tecnologias, morremos. Portanto, é preciso esta discussão das novas tecnologias versus bibliotecas, para mim, não tem conteúdo. Elas complementam-se e têm que se complementar. Agora, é preciso saber como é que se gera isto e é por isso que os profissionais de informação são importantes para separar o trigo do joio e para mostrar que tipo de informação pode ser fidedigna e aquela que não pode ser. Aliás, por exemplo, há projetos até no sentido de disponibilizar sites fidedignos para determinados assuntos e determinados trabalhos, que as pessoas podem ir consultar aquelas fontes, porque ao fim e ao cabo nós também trabalhamos muito com fontes. Quais são as fontes fidedignas e quais não são fidedignas. E é um bocadinho, hoje em dia, na sociedade da informação e desinformação, volto a dizer, é preciso ter muito cuidado. E é preciso que o profissional da informação também esteja habilitado a acompanhar o que vem por aí para também poder fornecer aos seus leitores. A Biblioteca Municipal de Penafiel está enquadrada neste espaço que é a cidade, que recebe anualmente o Escritaria, o Festival Literário de Penafiel. E tem um envolvimento muito particular nesta iniciativa. Aliás, visitando a biblioteca, a entrada da biblioteca, conseguimos perceber isso mesmo, até a propósito do último autor homenageado, Germano Almeida, o cabo-verdiano, autor que vive a sua terra e que cria as personagens a partir de pessoas que ele conhece em Cabo Verde. Em que consiste este retrato biográfico que a Biblioteca Municipal de Penafiel faz sobre o autor homenageado no Escritaria? Nós fazemos um retrato biográfico e bibliográfico, fazemos os dois. Quando nós sabemos quem é o autor homenageado, nós há um trabalho, envolvemos num trabalho muito grande de pesquisa, porque queremos fazer e apresentar uma exposição diferente. E queremos que as pessoas se sintam atraídas para ler a obra do autor, que é isso que também nos importa. Fazer algo e nota, diferente. Por exemplo, peço desculpa por interrompê-la, nota, por exemplo, que nessas alturas há procura, ou uma maior procura pelos livros do autor homenageado. E eu acho que é esse o trabalho que deve também ser feito pelas bibliotecas, já agora, voltando aqui um bocadinho atrás, já responder à sua pergunta. Porque quando as pessoas dizem que eu não gosto de ler, ou não procuram os livros, muitas vezes é porque também não são bem encaminhadas ou não há uma orientação, e isto tem que começar desde pequenino. Eu tenho que dizer isto, tem que ser desde pequenino que este trabalho tem que ser feito. Quando nós trabalhamos para o Escritaria, tentamos ler o máximo possível sobre o autor e lemos as obras do autor. Não lemos as sinopses que estão no Google. Nós lemos a obra do autor. E posso dizer que lemos a obra completa do Germano Almeida. Eu só não li 2 obras porque estavam esgotadas, mas leu-se a obra completa. E só assim é que é possível que transmitir para a exposição e para quem nos visita que realmente percebemos a obra e cativar. Eu vou dar um exemplo. Quando foi aqui do Escritaria, nós lançámos o desafio a 7 ilustradores de Penafiel para trabalhar, Penafiel e Baldo Sousa, para trabalhar a obra. E cada um trabalhou 3 livros. E, entretanto, como se devem recordar, Penafiel estava cheio de guarda-chuvas. Sim. Guarda-chuvas verdes. E as pessoas falavam, mas guarda-chuvas porquê? E eu só dizia, leiam o Senhor Nepomuceno. Se lerem o Senhor Nepomuceno, já vão perceber os guarda-chuvas. E as pessoas despertaram a curiosidade para o Senhor Nepomuceno. Colocámos ali, por exemplo, uma imagem enorme do Germano Almeida, virado para o seu alter ego, Romualdo Cruz. Romualdo Cruz, que aparece, que era o pseudónimo que utilizou inicialmente nos contos na Ilha Fantástica e que depois passou a ser o alter ego. Ele está ali em tamanho gigante. As pessoas já ficaram curiosas de ler quem é o Romualdo Cruz. Estes apontamentos que nós colocamos, as figuras que aparecem, os bonecos da Fedra Santos que aparecem, que são engraçadíssimos, todos estes pormenores vão despertar a curiosidade,
enfim, vamos ler porque é que está isto, porque é que está esta imagem, porque é que está aquela, e aí despertamos o gosto pela leitura, de uma forma diferente, sem ser aquele vídeo e obra do autor que acaba por ninguém por ler, e ao fim e ao cabo o que nós queremos é que as pessoas leiam, contactem com o autor, obviamente, e que leiam a obra, porque é isso sobretudo que nós queremos, é que as pessoas leiam. E agora, quais são as principais atividades que vêm no horizonte aqui na Biblioteca Municipal de Penafiel? Ora bem, como toda a gente sabe, a biblioteca esteve encerrada, há mais de um ano que está encerrada, infelizmente, não só pela pandemia, mas porque foi sujeita a obras de requalificação. E, portanto, posso dar a notícia agradável que a biblioteca vai abrir no dia 4 de março, que é precisamente o dia do aniversário da biblioteca e integrada nas comemorações de elevação de Penafiel à cidade. Portanto, no dia 4 de março, nós vamos ter aqui atividades o dia todo, vamos ter a inauguração de uma exposição que é feita em conjunto com o Ichedouro, que se chama Penafiel na História de Portugal Desconhecida. Porquê? Porque vamos trazer episódios da história de Portugal mais insólitos e vamos mostrar aqui alguns relativos a Penafiel, como por exemplo a elevação de Penafiel à cidade, o bispado, de uma forma mais engraçada, com documentação alusiva a esse período. Vamos ter à noite, pelas 21 horas, uma exposição de pintura, que o tema vai ser o nosso conhecido corredor de Rally, o Joaquim Santos, e assim é uma forma também de o homenagear. E vamos apresentar um livro do Dr. António José Queiroz, precisamente vai ser apresentado pelos jornalistas de Mano Silva, que é sobre o Círculo Eleitoral de Penafiel, nos inícios do século XX, quem quiser conhecer um bocadinho melhor da história de Penafiel, que é um livro que é editado pela Associação dos Amigos da Biblioteca Municipal de Penafiel, porque também é importante ter estas associações de amigos que nos acompanham, e estas são exposições que vão estar aqui durante todo o mês, e depois, conforme a pandemia nos deixar, vamos ver também se conseguimos retomar as nossas atividades. Já temos atividades pensadas, por exemplo, para abril como uma feira do livro, temos pensadas atividades também à volta do centenário do Saramago, até em conjunto com as escolas, uma exposição itinerante que homenageia Saramago, e já temos exposições marcadas até ao final do ano, mas tudo isto agora tem que ser um pouco gerido em função da pandemia, porque nós costumamos ter ao sábado o yoga em família, música para, portanto, teatro para bebés, música para a infância, e tudo isto tem que se ver muito bem como é que se agora pode gerir. De qualquer das formas, a biblioteca vai ter as portas abertas novamente ao público. A partir de 4 de março. De 4 de março. Espero receber aqui todos de braços abertos, dentro das normas que a DGS recomenda, mas que as pessoas voltem à Biblioteca Municipal de Penafiel com segurança e que participem nas nossas atividades e que estejam aqui como sempre estiverem, que nos visitem. Sem dúvida. Muito obrigado, doutora Adelaide Galhardo, diretora desta Biblioteca Municipal de Penafiel. E esta biblioteca, que tem já uma longa história e que está localizada num edifício icónico do centro da cidade, o Palacete do Barão do Calvário. Por isso mesmo, dia 4 de março, com esta abertura sintomática e também assinalável desta Biblioteca Municipal de Penafiel novamente ao público, abrem-se as portas e em festa. Vivam os livros!